Pergunta do café de hoje. Dica para melancólicos terem mais concentração e reduzirem pensamentos acelerados. Essa pergunta já demonstra que tem um outro temperamento junto também. Mas acompanhe aqui o café para saber qual é esse temperamento. Pensamentos acelerados, distração, isso é muito característica também sanguínea. Mas eu entendo que quando a pessoa pergunta isso relacionado ao temperamento melancólico, esses pensamentos, eles sempre tendem a ir mais para o passado. O melancólico, quando não está muito equilibrado emocionalmente, ele tem uma tendência a fazer muitas viagens ao passado. E nessas viagens ao passado é que entra esse contexto de pensamentos acelerados. Eu não estou falando que a pessoa não deva trabalhar a sua dor, não deva sentir, jogar para debaixo do tapete, fazer de conta que ela não existe. Não é isso. É muito importante, sim, olhar, trabalhar essa dor de um modo consciente, de um modo efetivo, por exemplo, fazendo uma terapia. Isso é muito importante. O que não deve ser feito, e é uma das dores muito presentes no temperamento melancólico, é a pessoa sozinha ir e voltar ao passado, reviver momentos que foram dolorosos, isso carregado de muita culpa, muito arrependimento, que aí ela se coloca numa posição de vítima. E quando a gente está na posição de vítima, a gente não tem capacidade, condições de reagir, de fazer a diferença, de mudar aquela situação. Então essas viagens ao passado que o melancólico tende a fazer constantemente quando ele não está equilibrado emocionalmente, fazem com que ele perca a energia do presente de fazer a diferença e de conseguir implementar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Por isso que é muito importante ele perceber quais são esses caminhos que ele volta. Isso daí são os caminhos neurais que nós temos na nossa mente. Cada um tem os seus caminhos, as suas viagens que são feitas, e no caso do temperamento melancólico costuma ser ao passado. E essas viagens ao passado geralmente vêm carregadas de culpa, de arrependimento, do que poderia ter sido feito de diferente, por que agiu de determinada maneira, e ali fica passeando esses pensamentos junto do que precisa fazer, junto com aquele excesso de cobrança que também é típico do melancólico. O melancólico ele também tem essa tendência ao perfeccionismo, e esse perfeccionismo pensa, se a pessoa ela faz esse tipo de viagem ao passado, do que poderia ter sido feito, do que poderia ter sido melhor, e ao invés dela focar no que ela de fato precisa fazer a partir de agora, ela perde toda a energia, toda a força de movimento, de fazer a diferença e de realizar. Porque ao invés dela pensar no que ela pode fazer efetivamente a partir de agora, ela fica paralisada. E paralisada principalmente nessas questões associadas ao perfeccionismo, que ela se exige muito. Então, é como se nunca fosse suficiente. Aí ela fica com medo, com receio de não ser o suficiente. E isso é tudo um processo inconsciente. Ela deixa de realizar, ela deixa de fazer mais, porque ela espera estar perfeito, porque ela espera estar totalmente aperfeiçoada, aquela ideia, aquele processo, e nisso ela vai perdendo oportunidades. Então, vai acumulando esses pensamentos, essas cobranças, esse sentimento de não ser suficiente. Porque toda aquela força que precisa ser empregada no presente para fazer diferença no futuro, ela foi colocada no passado. Por isso que é muito importante, e sim, o melancólico ele tem uma tendência muito grande a ficar nessas viagens. Mas assim, efetivamente, o que pode ser feito independente do temperamento? Uma dica básica que eu uso, até porque eu falo, né, a respeito também, o sanguíneo tem muito essa questão de distração. Isso vale para qualquer temperamento, tá? Porque cada temperamento, ele vai ter uma tendência de olhar com uma lente diferente esse aspecto da questão da distração. Então, cada temperamento vai tender a ter uma motivação diferente, mas essa dica vale para todos os temperamentos, tá? O que você pode fazer se você sente que você está numa fase, porque a gente está muito distraído, está muito disperso, o que você pode fazer? Sempre que você for desempenhar uma tarefa, você deixa do seu lado uma caderneta, um caderninho, um bloco de anotações, e sempre que você estiver fazendo a sua tarefa e vier na sua mente alguma coisa que te tire a atenção, que te distraia, você vai anotar.
E todas as vezes que vier, você está fazendo, continua fazendo a sua tarefa e vem aquilo ali, você vai anotar. Porque o que acontece quando você faz isso? Você tira da sua mente, do seu campo de atenção e você coloca ali do lado. Isso no início parece meio trabalhoso, meio complicado, até vai causar mais distração, mas não, é só no início. Depois que você se adaptar a fazer isso, o que você vai perceber? Que quando acabar aquela tarefa, quando você estiver, por exemplo, no seu momento de intervalo, tiver finalizado ela, você vai para aquela caderneta, para aquele bloquinho e você vai analisar o que é importante, que de fato merece entrar num planejamento para um objetivo ou para uma tarefa específica. E o que não for, você vai pura e simplesmente eliminar. Isso vai fazer com que o seu cérebro trabalhe de uma maneira clara com essa questão de objetivos e realização de metas. E a gente precisa trabalhar com isso. Tem gente que acha que todo mundo já nasce muito focado, muito... Não, tem muitas vezes que a gente tem que desenvolver uma competência que precisa ser desenvolvida. E por isso é muito bom a gente trabalhar direcionado, sabendo qual é o nosso temperamento, quais são essas dificuldades. Como eu falei, cada temperamento vai ter uma motivação diferente. E você já sabe quais são as coisas que te distraem, qual é a motivação que te faz perder o foco? Se você ainda não sabe, aproveita, clica no link na descrição do vídeo, faz o seu teste, que vai ficar muito mais fácil a partir dessa informação de você conseguir desempenhar as suas tarefas com muito mais eficácia e eficiência. Então, clica no link na descrição do vídeo e faça o seu teste de temperamentos, que você vai saber e vai ter muito mais segurança na tomada de decisões. E respondendo à pergunta como diminuir esses pensamentos acelerados do temperamento melancólico, é não ter medo de olhar para a dor, para olhar para aquilo que não foi tão positivo, mas com um objetivo definido. O objetivo de resolver o problema e não ficar remoendo aquela dor. Não, resolver com objetividade. Sair do lugar de vítima para aquela condição de realmente a pessoa conseguir realizar, conseguir fazer a sua história do jeito que merece. E se você ainda não está inscrito no canal e nem acompanhando lá no Instagram, se inscreve aqui, me segue lá, porque sempre a gente está compartilhando esse conteúdo de temperamentos, autoconhecimento e você vai ter muito mais segurança na sua tomada de decisões. Clica no link da descrição, faz o seu teste de temperamentos. Um beijo, nos vemos no próximo café.